Olá, amigas e amigos, estamos começando o programa Momento do Esporte. A minha voz não está 100%, mas dá pra gente bater um papo aqui. Estou aqui, em primeiro lugar, deixa eu chamar aqui as manchetes do programa de hoje. A dupla Fla-Flu vão entrar em campo no meio da semana pela Libertadores da América. Cenas lamentáveis, o mundo inteiro viu o que aconteceu neste domingo na Espanha em termos de racismo. Quem diria, né? Os metidos europeus praticando essa anomalia. Vasco da Gama perdeu mais uma, dessa vez para o São Paulo, já está perigando próximo à zona de rebaixamento. Botafogo jogou melhor e venceu o clássico vovô. Flamengo ganhou do Corinthians já na prorrogação com gol do zagueiro que já estava machucado. Tudo isso e muito mais aqui no programa Momento do Esporte, que só está começando. Programa Momento do Esporte, como sempre, tem ele, o comentarista que está surpreendendo os analistas de futebol. Me refiro ao Rogerinho. O nome dele é Rogério Ramos, mas ele é conhecido como Rogerinho. Fala, Rogério. Jonas, sempre bom, né, estar aqui com você, mas infelizmente com um tema que me deixou muito triste. Mas você está com sono? Não, esse episódio que ocorreu... Tá com sono? Porque você começou o programa assim, parecendo que estava acordando. Como eu estava querendo te falar. A gente começa hoje o programa com uma nota muito triste. Esse episódio que aconteceu com o Vinícius Júnior, por exemplo, que tem chamado a atenção do mundo do esporte contra esse tipo de covardia que estão fazendo com esse menino, né? O programa está só começando, você já pode aí entrar nas redes sociais. Os nossos contatos estão aparecendo na sua tela, vejam bem. E eu quero pedir a você para curtir, comentar, dar um like e enviar para os seus contatos, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, para que nós possamos tornar este programa uma gigantesca bola de neve. Eu sou o Jonas Santana e vocês são pessoas maravilhosas que estão aí do outro lado. E eu quero já agora o seguinte, você não sabe da maior. Nós tivemos uma reunião de pauta no último sábado, evidentemente que não foi com toda a equipe. O Fabiano não estava, o Arthurino não estava, o editor Cirina Lata não estava, nem o Cristiano Lemos, o famoso Del. Estávamos eu, Rogério e Ari. E o Ari me vem com essa que eu vou falar para vocês agora. O Ari Delgado, o diretor. Olha, nós não podemos usar imagens da Rede Globo e tal, não sei o quê, porque nós estamos perdendo a monetização. Ah, pelo amor de Deus, né, Ari Delgado? Depois que nós já fizemos um porrão de programas, depois que milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, que poderia estar entrando um cachezinho pra gente, aí, porra, eu não entendi nada, Rogerinho. Deu sonâmbulo nele esse tempo todo? Na verdade, o Ari já tem comentado isso há algum tempo, né? Não, comigo não. Oficialmente não. Não vem defender, não. Não vem defender, não. O Ari tem muitas atividades dentro do que ele faz, né, João? Talvez ele tenha falhado em algum momento. Tá bom. Pede o Del para baixar para pegar aí. Tá bom. Perdi dinheiro. Agora, a partir da semana que vem, o programa vai mudar um pouquinho. Tá certo? Vai ter comentários, vai ter porradaria, vai ter opinião própria, vocês também podem falar. Agora, no gogó, vamos narrar os gols aqui. Pronto. Gente, olha só, essa atitude... O programa hoje a gente ia falar sobre a máfia das apostas. Inclusive, vamos narrar alguns fatos aqui de que naquele Flamengo e Avaí, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, teve esquema. Aquele jogo que o Avaí, se eu não me engano, ganhou o Flamengo, aqui,
Não, tô por Tá fora, flamenguista? Tô por fora. Eu tô falando flamenguista porque ele é comentarista, mas é torcedor do Flamengo. Eu sou apresentador e sou torcedor do Fluminense. Nós também temos time, a gente pode até não puxar pro lado de cá. É o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar do clássico. Você vai falar também do jogador do Fluminense que estava envolvido? Não, já foi afastado. Tá. Já foi afastado. Lá no Fluminense, a gente não tolera essas paradas, não. É afastado. E se você só comunicou agora depois que eu falei, porque senão você não falaria. É afastado. E outro detalhe do Flamengo não está nem comprovado ainda. Você esquece os programas que a gente faz aqui. Passa o espanador nessa memória, que eu já falei aqui. O tic-tac tá virando... Já falei umas quatro programas atrás aqui. Olha só, já falei aqui. Ele tem que ver os programas, revisar, tem que estudar mais os programas que a gente faz, porque eu estudo. A câmera é essa daqui, Ei, eu tô olhando aí pro Del. Não posso olhar? Olha pra onde eu quiser. Você também vai querer mandar onde eu... O diretor do programa tá lá do outro lado. Porra, aí você é um comentarista que fica onde eu vou olhar. Eu olho pra cá, eu olho pra você, eu olho pra onde eu quiser, pô. Hein? Bom, vamos fazer o programa aqui, gente. Atitude lamentável, atitude triste. Mesmo o Vinícius, jogador, criado de São Gonçalo, humilde, pobre, vencedor, arrebentou no Flamengo, foi lá para fora e agora está arrebentando no mundo. Mesmo ele tendo uma aparência simiesca, essa que é a grande verdade, mas não pode ter racismo. Ué, eu também não sou lá essas coisas. Olha para minha cara, olha. Agora, dá um close na cara do Rogerinho, hein? Olha só, nós temos um cara de jagunço da Baixada Fluminense, pô. Agora, o cara vai ter racismo, hein? Pô, que coisa terrível. A torcida europeia, que nego fala, os europeus são evoluídos. Evoluído é o cacete. Isso é evolução? Eles vêm numa sequência de covardia nessa questão do racismo, principalmente contra o próprio Vinícius Júnior, que desde a chegada dele à Espanha tem sofrido esse tipo de ataque. Teve uma cena ano passado em que penduraram um boneco enforcado. Pô, cara, assim, cenas lamentáveis. Jonas, não é a primeira vez e acredito também que não será a última. Parece que é algo muito do perfil, não sei se de todo europeu, mas que é uma característica do torcedor espanhol em atacar brasileiros de pele mais escura na Espanha. E o Vini não é o único, não. Isso acontece frequentemente. Houve vários casos. Você lembra daquele episódio do Ronaldinho, que jogaram banana? Foi o Ronaldinho que jogaram banana? Daniel, isso, que jogaram banana. Ele comeu a banana. Já é uma prática da torcida espanhola. Lamentável isso. E hoje a Confederação Brasileira de Futebol está entrando com uma representação junto à Federação Esportiva da Espanha para poder dar um basta nisso. Pela primeira vez envolveu nota de presidência da República, governo federal e a própria CBF se manifestando revoltada com a sucessão de episódios de racismo que o Vinícius Júnior e que brasileiros de pele mais escura sofrem na Espanha. Muito chato. Eu quero saber o seguinte, alô, como o programa vai para as redes sociais e é mundo inteiro, eu quero perguntar o branco europeu, vocês cagam ouro? O cocô de vocês é cheiroso, feito um perfume? É tudo uma merda só, rapaz, todo mundo caga, todo mundo vai pro mesmo buraco, a terra vai comer todo mundo, isso é inveja. A grande verdade é a seguinte, o Brasil tem os moreninhos, tem os escurinhos, tem os negros, e qual o problema? É inveja. O rei do futebol, não é? Pelé, negro, pele negra, não adianta essa frescura. A inveja de vocês não vai levar vocês para lugar algum. Os brasileiros são os melhores jogadores do mundo e ponto. E são mais limpos, tá? Não, limpinhos, que os europeus nem gostam de tomar banho, você quer saber? Olha aí, vamos falar dos franceses, não, os franceses são bacanas, mas eu conheci uma francesa loira, bonita, olhos azuis, que tomava banho de 5 em 5 dias. E namorou um brasileiro amigo meu, era até um cinegrafista, e ele falava, meu Deus do céu, quando ela levantava o braço, não aguentava. Agora, quando ela levantava o braço, e se ela... Levantar essa perna? Meu Deus do céu. Então, olha só. Vergonhoso, triste, lamentável. Revoltante. Repudiante. Nós vamos repudiar sempre. E, Vinícius, você é bom de bola. Você é um dos melhores do mundo. Você vai ser o melhor do mundo. Não esquenta a cabeça, não, que isso é inveja! Programa Momento do Esporte, hoje começando com pique total.
Vamos falar dos clubes do Rio de Janeiro. Põe na tela, diretor Ari Delgado, a vinheta. Falar do Fluminense. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, vacina pela sua... O Fluminense não jogou bem, embora os analistas que entendem de futebol, quem não entende fala outra coisa, quem entende futebol ainda acha que o Fluminense pratica o melhor futebol. O Fluminense não é o melhor time, vou dar uma deixa aí pro comentarista, o Fluminense não é o melhor time, mas o Fluminense pratica o melhor futebol. Perdeu porque jogou menos do que o Botafogo, natural, até porque o time não vai ficar ganhando todos os jogos. Não existe time invencível. A melhor seleção que eu, quando era criança, vi jogar, na minha opinião, foi a seleção brasileira de 70. Ganhava de todo mundo. Ganhou uma Copa do Mundo ganhando todos os jogos. Perdeu, depois mais na frente. Então não existe time invencível. Agora, os invejosos, como está lá na Espanha, né, os europeus com inveja do Vini Júnior, fazendo esse raciocínio, os invejosos que torcem por clubes, que gastam uma fortuna e corre até propina, como eu falei lá atrás, uns 4 meses atrás, né, aquela parada do técnico português que ganhava um dinheiro, mas dividia com alguém lá. A grande verdade é a seguinte: os invejosos gostaram da derrota do Fluminense. Mas calma que o time de vocês, quem está com inveja do melhor futebol do Brasil no momento de ter perdido o jogo, a hora de vocês vai chegar. Rogério Ramos. Caramba, hein? Pô, chega a estar arrepiado, hein? O coração tricolor fala pra caramba. Repare nas pautas todas as vezes que vão falar do Fluminense. Mas, Joana, vamos falar sério. A realidade é a seguinte: de fato não existe time... Comenta o jogo, você. Você é comentarista do programa para comentar o futebol. Botafogo 1-0, por favor, comente. Eu gostaria de comentar, se você permitir, eu vou comentar. Então é o seguinte, de fato não existe time imbatível, né? E nesse jogo especificamente, os adversários estão sempre avaliando os times que eles vão enfrentar. E no jogo anterior a esse mesmo, do Fluminense contra o Flamengo já tinha feito uma marcação muito em cima do Fluminense, provavelmente o Botafogo viu que isso era uma maneira de dar certo, usaram da mesma tática, marcando sob pressão o time do Fluminense, não deixando o time do Fluminense andar, e o resultado todos já sabem, 1-0 Botafogo. E aí, Jonas, eu vou concordar plenamente com você. O grande desafio de um grande treinador não é somente montar o esquema tático para o seu time jogar, mas também de avaliar o time adversário. E aí, nesse caso, eu vou tirar o chapéu para o técnico do Botafogo, que sabendo como o time do Fluminense atua, né, que é um grande time, que pratica o melhor futebol do Brasil, né, ainda mais com o entusiasmo aqui do Jonas, quem sou eu para poder discordar? Não, na minha opinião não. Na opinião dos analistas do futebol. Conclusão. Até na sua opinião, eu já vi você falar isso. Não, sim, o time do Fluminense joga o futebol. Então eu não menti. Mas o grande desafio... Eu não menti. O time do eu falei a verdade. O time do Fluminense... Eu falei a verdade. Você vai deixar eu terminar o meu comentário? Não, só responde isso. Eu falei a verdade ou não? Que joga um grande futebol, sim. Então, concluindo, o grande barato nisso aí não é somente tu ter um esquema tático para o teu time desenvolver em campo, mas sim também como joga o adversário. Isso o técnico do Botafogo fez muito bem, neutralizou o time do Fluminense e o tic-tac virou cuco, tá? Cucu, cucu. Quero ver quando vai voltar o tic-tac. Tomara que volte contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? Aí tu vai ver gente aqui peidando. Esse é o programa Momento do Esporte. Eu tô com a corda toda. Eu tô vendo ali o nosso amigo, integrante da equipe, Cristiano Lemos. Tá fora do peso, hein? Tá fora do peso. Vamos treinar mais. Que o nosso time, quando entrar em campo... Pô, não é? E o time do Momento do Esporte é time não é bom, não. Até o Ari, já vi o Ari com a bola no pé ali e tal. Não, o Ari não tá com essa bola não. Essa bola aqui é murcha. Essa bola aqui é dos espanhóis. Os espanhóis, bola, tá de bola murcha. Bola murcha. Vamos falar agora... Não, peraí, tem mais Botafogo, né? A gente comentou do Fluminense, agora tem que comentar do Botafogo. Vamos falar logo do clássico, né? Vamos falar do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, o herói em cada... O Botafogo, quer dizer, foi melhor em campo. Evidentemente que o placar foi apertado, 1-0.
1-0. Quer dizer, não foi essa coisa toda, porque também não meteu 3, 4, né? Mas o Botafogo jogou melhor do que o Fluminense e conseguiu vencer de 1-0 a partida. O time do Botafogo tem surpreendido, mas o comentarista é ele, mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu disse aqui, há uns 3 programas atrás, que o Botafogo não vai muito longe na primeira colocação. Por quê? Porque falta elenco. Olha o que aconteceu com o Fluminense. Eu falei, o Rogério me perguntou sobre Fluminense e Botafogo e tal. Eu falei, não, os dois não vão muito lá em cima. Por quê? Até o final do campeonato, porque não tem elenco. Falta peça de reposição, diferentemente de Flamengo, diferentemente de Palmeiras. Então isso pesa muito. O Botafogo hoje está honrando os cariocas, isso é muito bom, porque eu acredito que o Flamengo ainda vai engrenar, o Fluminense ainda está ali entre as primeiras posições, né? E não acredito que o Vasco vai... né? Mas o Botafogo hoje é um time que já começa no futebol carioca tomar a dianteira do Fluminense em termos de fazer bons jogos. Eu acho que está muito recente, essa é a minha opinião, né? Muito recente de poder fazer uma avaliação a longo prazo de como será o desempenho do Botafogo no restante do campeonato, né? O time do Botafogo, de fato, nesse atual momento, haja visto que é líder do campeonato com 18 pontos, mas, Jonas, não consigo ver o time do Botafogo com futebol bonito como era o time do Flamengo de 2019, como o próprio Fluminense de 2023, como o próprio Palmeiras de 2022, eu não consigo ver ainda. Eu acho que o Botafogo tem um bom time, ainda não recebeu o reflexo dessa correria de muitos jogos, tanto é que tem conseguido repetir o time, coisa que o Fluminense não tem feito. O Fluminense teve a perda no final do Campeonato Carioca do Martinelli, que continua contundido, a saída do Alexandro, quer dizer, o time do Fluminense... baseado até mesmo nas coisas que a gente tem conversado muito, por conta de ter um bom time, não ter um grande elenco, sentiu o reflexo disso. E é bem provável que isso possa acontecer com o Botafogo. Não teve nenhuma suspensão, não teve nenhum jogador com cartão, não teve nenhum jogador contundido, é o time basicamente titular, mas acredito que com o tempo a gente consegue definir algo um pouco a nível de expectativa do time do Botafogo. Metade do campeonato, né? Nem na metade, Jonas. Nós estamos na 7ª rodada. Não sei, quando nós estivermos na metade do campeonato, aí já começa a vislumbrar. Panorama bem melhor. A gente está acabou agora a 7ª rodada, é muito no início do campeonato. Agora, não resta dúvida, nós como cariocas, a gente fica na torcida. E eu falo sempre, quem dera, se nas 4 primeiras colocações tivéssemos os 4 times do Rio de Janeiro. Tem até uma notícia razoavelmente boa, Jonas, que dos 6 primeiras colocações tem 3 cariocas. Está ali o Botafogo, figurando na liderança, o Fluminense em terceiro e o Flamengo em 6º. Maravilha, a gente vai ficar aqui na torcida agora porque o Vasco também possa melhorar o seu desempenho e os times do Rio têm uma boa apresentação no Campeonato Brasileiro. Programa Momento do Esporte, eu quero aproveitar nesse noticiário do Botafogo e enviar São muitos pedidos aqui, gente, muitos pedidos. Olha só, eu quero mandar um abraço para o Roberto de Oliveira, botafoguense, não sabia não. Roberto de Oliveira foi ontem fazer uma caminhada comigo na feira do Gramacho, Duque de Caxias, e ele me confidenciou, quer dizer, o time agora está em primeiro colocado, aqueles que ficavam quietinhos começam a falar. Então a gente vê a torcida do Botafogo aumentar. O cheiro de naftalina ficou muito maior, por onde a gente anda, o cheiro está forte. Parabéns então aos botafoguenses comandando o Campeonato Brasileiro, isso é muito bom porque é um carioca. E é o time da Estrela Solitária, até minha mãe, Maria José Santana, é botafoguense, hein? Rapidinho, falando do Botafogo, eu lembrei assim, eu tenho um primo que, num grupo da família, ele comentou assim, ganhamos mais um, Flamengo é freguês, Fluminense é freguês, aí eu fui dar uma olhada nos últimos 10 jogos, né, de Flamengo e Botafogo, foi a primeira vitória do Botafogo nos últimos 10 jogos. E aí, o que eu acho engraçado é o seguinte, a empolgação também está muito lá em cima. Quando você falou que começou a surgir os botafoguenses, vão com calma, hein? O campeonato está no início. Cabe aqui, o programa nosso aqui, a gente torce muito pelo time do Botafogo, que chegue lá, mas vamos com calma aí. Quem ganhou a camisa do Fluminense, se eu não me engano, Ana Paula Lousada, né? E teve um rapaz também com nome diferente, acabaram de perder, porque não fizeram contato nem vieram buscar.
perderam. Vamos sorteá-las novamente. É isso mesmo. Isso aqui não é bagunça não, pô. Isso aqui não é bagunça não. Quer bagunça, vai lá pro Globo Esporte. Aqui não. Aqui, vamos falar agora de quem? O Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. O Vasco da Gama o comentarista pode discordar de mim. Vasco foi derrotado mais uma vez. O Vasco agora está com apenas 6 pontos. Está perigando próximo à zona do rebaixamento. E se perder mais uma, meu Deus do céu. E a diferença ali dos 4 ou 5 últimos colocados é muito pouco. É 2 pontos, 4 pontos. O Vasco da Gama, volto a repetir, analisando os clubes que estão ali naquela posição próximo do Vasco da Gama. Não tem como o Vasco, com o time que tem, com o futebol que tem jogado, ser rebaixado esse ano. Eu garanto a você, torcedor do Vasco da Gama, que o Vasco não será rebaixado. Nesse jogo em particular, Rogerinho, derrota para o São Paulo. Vendo ali, eu não percebi muita vantagem do São Paulo para meter 4-2 no Vasco da Gama. Jonas, até os 38 do segundo tempo, 39, se não tiver enganado, estava 2-2 o jogo. O time do São Paulo deu uma deslanchada em 2 ou 3 minutos, acho que aos 41 e aos 43, fez mais 2 gols e ganhou do Vasco de 4-3. Eu assisti o jogo também e vi que foi um jogo até bem equilibrado. Pareio, o Vasco tem jogado boas partidas, mas não tem traduzido isso em resultado satisfatório. Mais uma vez o desempenho, eu fico triste demais porque você parece que pensa que é uma implicância minha, mas não é implicância não. Tanto é que os muros de São Januário amanheceram pichado, fora Pedro Raul, fora 777, já começou a revolta. Deixa eu te fazer uma pergunta, comentarista. Você sabe quem foi Pedro Raul no Campeonato Brasileiro ano passado? Sim, foi vice-artilheiro. Vice-artilheiro jogando na equipe modesta, que é o Goiás. Sim. Então, quer dizer, ele veio pra cá com numa má fase, muito crédito. Tá mas numa má fase. A gente torce até para que ele saia disso. Tu não acha que no Vasco falta um meio de campo de ligação? Eu percebo ele muito desligado, Jonas. Eu acho ele muito aéreo. Parece que ele não está em campo. É um negócio assim impressionante. Eu estou falando a avaliação dele em campo. A bola quando chega nele não volta direito, tem alguma coisa de errado. E aí cabe, não resta dúvida, a comissão técnica, a equipe técnica, ao treinador, até mesmo os companheiros tentar ajudar o rapaz. E ele é cliente, o Pedro Raul, é cliente do seu amigo, irmão, Joga 10, que é empresário, um grande empresário, que a gente tem maior respeito. Parceiro. Mas você vê que aqui no programa Momento do Esporte não existe proteção. Escreveu, não leu, o pau comeu. E você dá um dado interessante. Você viu ali Percebi. Viu? Alguém ali da produção dando uma desmurrecada. Vou falar quem é, não. Você dá uma informação interessante. Ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, então é um bom jogador. O que precisa ser entendido é esse momento em que o atleta está vivendo. Afinal de contas, o campeonato está no início e dá tempo ainda de o Pedro Raul deslanchar e voltar a fazer gol, que é o que a torcida do Vasco espera, né? Vamos agora falar do clube mais querido do Brasil. Não. Volta atrás, Jonas Santana. Não é o mais querido. É o clube que tem a maior torcida do Brasil. Porque um clube que tem vários adversários não pode ser o mais querido do Brasil. Certo? Vamos falar do Flamengo! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior. Rogério Ramos, ontem, se nós vimos a mesma partida, eu vi um jogo muito igual, com uma pequena vantagem de efetividade, ofensividade do Corinthians, e o Flamengo teve mais posse de bola. Mas o que prevaleceu foi aquele jogador, que é um jogador que eu admiro, zagueiro do Flamengo, mesmo contundido, foi lá e praticamente no último lance subiu mais que todo mundo e fez aquele gol decisivo e importante para o Flamengo. Jonas,
Foi um jogo muito ruim, deu sono ver o jogo, um jogo de nível técnico muito baixo. O time do Flamengo não jogou nada. Se tem uma vitória que o Flamengo não merecia os 3 pontos, foi na vitória de ontem. O time do Flamengo não jogou nada. O Corinthians também não jogou nada. Tanto é que está na zona de rebaixamento. Foi um jogo muito ruim. Não resta dúvida que a gente fica o tempo inteiro assistindo o jogo, torcendo para uma grande jogada, né? E o time do Flamengo ontem me irritou o tempo inteiro. Não saía nada certo. Parecia um bando de desorganizado. Não lembra nem um pouco aquele jogo do Fluminense contra o Fluminense lá na semana passada, em que o Flamengo jogou bem pra caramba, não neutralizou o time do Fluminense. Agora, que desempenho horrível. Não resta dúvida que algumas coisas me causam surpresa nesse jogo, Jonas. Primeiro é o seguinte, Arrascaeta e Everton Ribeiro estavam escalados e momentos antes de entrar em campo, Arrascaeta se contundiu no aquecimento e dizem que mais cedo é Everton Ribeiro. Quanto à questão do Everton Ribeiro... Mas tem elenco, né? A Quanto à vantagem do questão do Flamengo. Everton Ribeiro, Jonas, tem algo que me chamou a atenção. Seria o 7º jogo do Everton Ribeiro no Campeonato Brasileiro, então ele não poderia ser mais negociado. E existe um comentário muito forte de que existe já um acerto entre Everton Ribeiro e o próprio Corinthians. Então, não sei se é fruto de uma contusão, a gente vai ver isso com mais tempo, né? A diretoria não admite... Você não sabe se é fruto de uma contusão ou de mau caratismo? Não vou chamar de mau caratismo, porque isso faz parte, né? Isso já aconteceu com o Fluminense, com vários times. Alguns jogadores foram negociados e para não entrar em campo... O flamenguista Ari Delgado, dando a opinião dele, falou que isso foi uma armação. Cabe a cada um ter a sua opinião. A minha opinião é que é o seguinte, pode até ser algo estratégico, sim. Se foi feita uma venda e ele joga, ele não poderia mais jogar no Campeonato Brasileiro. Mas que é muito estranho, E aí o time do Flamengo entrou com um monte de garoto. Não entendi também Everton Cebolinha no banco, Marinho no banco, jogadores um pouco... Aliás, Pedro saiu chateado, bem hein? Mais... Pedro saiu invocado. Os jogadores bem mais experientes. Conclusão, o jogo foi terrível. Foi uma partida que deu sono de ver. Pelo menos o Flamengo saiu com 3 pontos, subiu na tabela e figura aí hoje em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. E jogou o Corinthians lá embaixo. Manteve. Eu gosto. Ainda deu uma salvada no... Eu gosto quando eu vejo os paulistas caindo. E deu uma salvada no Vasco, porque se rola uma vitória do Corinthians, quem estaria na zona de rebaixamento hoje seria o Vasco da Gama. A dupla Fla-Flu vão entrar em campo na quarta e na quinta-feira pela Libertadores. O Fluminense vai à Bolívia, naquela altitude, jogar contra o The Strong. The Strong é uma palavra inglesa que significa... o forte. Time forte. O mais forte. E o Flamengo vai ver tudo nublado. Vai jogar contra o Nublense aqui, né? Do Chile. O jogo vai ser aqui? O jogo vai ser aqui ou lá? Tô na dúvida. Fala, produção. O jogo vai ser lá. Lá no Chile. O pau come, hein? Mas Nublense eu nunca ouvi falar. Já ouviu falar em Nublense, esse time? Eu vi quando... Já ouvi em São Cristóvão, em Olaria, em América, em Bom Sucesso, Nublense. Aí chegou na Libertadores, não deve ser qualquer um, né? Bem, gente, o Fluminense joga na quinta-feira, às 19 horas, e o Flamengo é o jogo da TV, na quarta-feira, às 21 horas. Chegamos no momento final do programa, e não esqueçam, compartilha, gente, me ajuda, por favor. Rogério Ramos, suas despedidas. Bem, a minha despedida... Por hoje, né? Não vai de ver, não. Somente essa nota triste, né, Jonas? Logo na abertura do programa, o que ocorreu com o Vini Júnior. Bola murcha. E a gente fica na torcida assim, né? Bola murcha, de fato, para o torcedor espanhol, na maioria, tá? É a maioria, porque é uma prática... Tu vê o estádio, né? Todo cantando músicas de racismo, então parece ser uma prática... Então a bola murcha, né? Murcha, Jonas, vai pro torcedor do Valência e para diretoria, comissão, os caras que organizam o esporte da Espanha. Segura aí, bola murcha! O Adel tá... E a gente fica na torcida, né, Jonas? Para que o Vasco, pelo amor de Deus, saia dessa situação. Não queremos ver o Vasco nessa situação. Estamos chegando no momento final. Muito bom estar com vocês sempre. Por favor, não esqueça do pedido do Jonas Santana. Compartilhem este programa. Estaremos de volta próxima semana com mais um programa Momento do Esporte.